Barbeiros! Tudo bom? Hoje eu vou desmistificar alguns pontos da esclerose múltipla. A esclerose múltipla é a doença mais comum do sistema nervoso central e aproximadamente 2.300.000 pessoas ao redor do mundo são portadores de esclerose múltipla. Muita coisa, né? Apesar de ser uma doença bastante comum, é uma doença ainda desconhecida. É muito comum um portador de esclerose múltipla escutar coisas como aquela daquele cientista, né? O Steve Hawking. não. Ou a pessoa achar que a esclerose múltipla vai nos levar para uma cama, para uma cadeira de rodas. Então hoje eu vou trazer os 3 tipos de esclerose múltipla e a diferença entre esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica. Vamos nessa? Sim, o Steve Hawking tinha esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença degenerativa, fatal, sem causa conhecida. Ela comete os neurônios motores, que são responsáveis pelos movimentos voluntários, aquele que a gente decide fazer, como se movimentar, falar, comer. Nessa enfermidade, o paciente é acometido pela perda progressiva da força muscular. Então afeta movimentos, fala e causa a paralisia total do corpo. O paciente com esse diagnóstico tem uma estimativa de vida de aproximadamente 3 a 5 anos. Ela é muito rara e apenas 0,002% da população mundial é acometida pela ela. Apesar de ter a degeneração dos neurônios motores, os movimentos involuntários continuam. Então o paciente continua respirando, mantendo as funções do coração, do intestino. Os sentidos como tato, olfato, visão não são afetados e geralmente a doença não traz demência ou qualquer outra dificuldade cognitiva. É mais comum em homens a partir dos 40 anos, contudo, a partir dos 70 anos, a incidência é igual para homens e mulheres. E a esclerose múltipla? É uma doença autoimune, que significa que o sistema imunológico ataca o próprio corpo. No caso da esclerose múltipla, o nosso sistema imunológico ataca nossas bainhas de mielina, que são as capinhas dos nossos neurônios. E dificulta a transmissão de impulsos nervosos de um nervo para o outro. Ou seja, é uma doença inflamatória desmielinizante. É uma doença crônica que não tem cura, mas ainda bem que nós temos alguns tipos de tratamento que nos ajudam na qualidade de vida e esperamos cada vez ter mais tipos de tratamento para melhorar nossa qualidade de vida e quem sabe a cura. Agora vamos falar um pouquinho dos 3 tipos de esclerose múltipla. O tipo mais comum é a esclerose múltipla remitente recorrente. 80% dos pacientes com esclerose múltipla têm esse tipo. A principal característica é a ocorrência de surtos, que são surtos súbitos, que vêm sem nenhum aviso prévio. Essa é uma característica um pouco dolorosa. Você pode ter um surto sem ter sido comunicado. A remitente recorrente, vocês podem ver no gráfico, que a pessoa apresenta surtos e volta. Surtos e volta. Ou seja, sintomas que aparecem e voltam. É possível que esses sintomas todos desapareçam, mas é possível que a pessoa saia do surto com algumas sequelas. A princípio, o que caracteriza um surto é uma manifestação neurológica que dura pelo menos 24 horas. Lembrando que só o seu médico pode dizer de verdade se você está em surto ou não. Então, se você tem dúvida, procure o seu médico. Não fica com medo, não fica com vergonha. Vai atrás do seu médico. O segundo tipo de esclerose múltipla é a esclerose múltipla primária progressiva, que é a mais rara e atinge aproximadamente 5% dos pacientes portadores de esclerose. O paciente não apresenta surto, mas ele apresenta sintomas progressivos, cumulativos ao longo do tempo desde seu surgimento. Na primária progressiva, a gente pode ver no gráfico que é uma progressão lenta acumulando os sintomas. Então,
Esse é o tipo, talvez o tipo mais agressivo, se é que pode-se dizer assim. E o terceiro tipo, esclerose múltipla secundária progressiva. Inicialmente, o paciente tem as mesmas características da remitente recorrente. Ele apresenta surtos e remissões. Após algum tempo, a doença se torna progressiva e o paciente piora de forma progressiva sem obrigatoriamente apresentar surtos. Na secundária progressiva, a gente vê que é uma mistura. Começa como se fosse a remitente e após um tempo ela passa a progredir como se fosse a primária progressiva. E aí, dúvidas sanadas? Bom, gente, eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês. Eu trouxe uma informaçãozinha muito básica e antes de terminar, eu queria lembrá-los que eu não sou especialista, eu não sei tudo sobre esclerose múltipla, muito menos sobre ela. Eu trouxe esse vídeo porque muita gente confunde, porque muita gente me pergunta, então eu quis trazer um pouquinho de informação para vocês. E eu queria deixar aqui o meu mais profundo respeito a todos os portadores de esclerose múltipla e dizer que eu tenho um respeito ainda maior por todos os portadores de esclerose lateral amiotrófica. E para terminar, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem aqui ao Stephen William Hawking, que é esse cientista super famoso que acho que todo mundo já viu um vídeo, um desenho onde ele estava presente. Foi um cara incrível, contribuiu muitíssimo para a nossa ciência, que superou todas as expectativas. Ele foi diagnosticado aos 21 anos e faleceu aos 76 anos por decorrência de maiores complicações da sua doença. Steve William Hawking, físico teórico e cosmólogo britânico, nasceu em 8 de janeiro de 1942 em Oxford e morreu dia 14 de março de 2018, este ano, em Cambridge. Se casou 2 vezes, deixou 3 filhos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história de Stephen Hawking, eu vou indicar para vocês 2 documentários: A Brief History of Time, de 1991, e Hawking, de 2013, que é inclusive narrado pelo próprio Hawking. Além disso, a sua maior biografia é A Teoria de Tudo, que foi adaptada para o cinema. É um filme incrível que eu tive o prazer de assistir no cinema. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dá o like no vídeo, compartilha com o pessoal que você acha que vai gostar, compartilha com aquelas pessoas que não sabem nada sobre a esclerose múltipla, sobre a ELA. Eu vou ficando por aqui e vou deixar para vocês um texto que eu fiz no dia da morte do Steve Hawking, com o meu maior respeito, o meu maior amor e grande gratidão por tudo que ele trouxe. Caro Steve Hawking, meu nome é Mel e eu sou portadora de esclerose múltipla. Que pequena grande diferença de diagnóstico nos separou, hein? Desculpe a confissão, mas preciso dizer, quando entendi a similaridade e diferença entre nossas enfermidades, por muitas vezes dei graças a Deus de a minha não ser a sua. Desculpe, sei que isso não é bonito, mas para me justificar, afirmo que não foi só pelo medo das limitações e da morte. Foi também porque acho que não seria capaz de lidar tão bem com a ela quanto você lidou, ou lidar tão bem quanto já lido com a Amy. Mas agora, escrevendo isso, me sinto idiota. Estes 2 medos não são a mesma coisa? Eu vi seu filme. Posso falar? Mas, que grandeza de espírito, sobretudo no final. Voltei para casa com o coração partido. Queria te dizer que entendi seu recado. A vida é dinâmica, apesar de nossas pequenas paralisias. A gratidão move as pessoas e o mundo. E Deus não nos dá um peso maior do que aquele que podemos suportar. Vá em paz. Você cumpriu brilhantemente sua missão aqui na Terra. O jugo que a vida terrena te oferecia já não te prende mais, mas tenho cá para mim que você nunca foi preso. Boa estadia, bom descanso. A gente se vê por aí. Com amor, eu.